Vamos lá, né, pessoal? Boa noite a todos. Conforme combinado aí, 19h40, tá? José Ricardo, depois você olha o seu WhatsApp, eu mandei aí um link para você, tá? Tá bom, José Ricardo? Depois você dá uma olhadinha e a gente troca umas ideias. Legal. Sim, Tá trocar bom? ideia contigo é um prazer. Não, com certeza. Depois você olha o WhatsApp, eu mandei uma mensagem para você, tá? E aí, José Ricardo, até além de dar boa noite a todos, né? Falando especificadamente com o professor José Ricardo, eu vi sua mensagem depois no bate-papo, né? Do desafio de fazer uma organização exponencial para a área pública, né? Com a secretaria, não foi, José? Você Sim, comentou aí para gerar, né? O desafio. Muito bacana, viu? Depois eu vou aproveitar, acho que talvez amanhã, não consegui separar, tem um material bem bacana, sabe, José Ricardo, para até compartilhar com você, de um livro que ele tem um capítulo do futurismo da área pública, sabe? É um livro, não sei se você já viu maravilha. falar, é Design da Estratégia, da Siminetics, lá do André Coutinho. E ele tem um capítulo lá que fala do futuro da área pública, né? E aí é fantástico, vou ver se eu consigo encontrar o livro para lhe mostrar, tá? E aí seria algo até de a gente poder trocar mais ideias sobre isso, tá bom? Ah, a É Carolina também está pública? falando que é do setor público. Muito bacana, viu, Carol? Eu vou dar a dica desse livro, eu não tenho em PDF, é um livro que só tem impresso. Ele tem um capítulo que ele faz algumas projeções do futuro, alguns temas, né? Longevidade, a parte do transporte, e aí tem também essa parte da área pública que é muito bacana, bem interessante. Eu vou dar uma olhadinha e vou comentar com vocês, tá? Na aula de amanhã, que é mais propício, viu? Beleza. Meus queridos, aproveitar aqui que a gente está iniciando, né? Gostaria de verificar se de ontem para hoje vocês ficaram incomodados com esse tema, né? Se mexeu com vocês de alguma forma, se vocês lembraram um pouco do curso, né? Se de alguma forma despertou mais curiosidade para pesquisar. E eu queria ouvir de vocês o que é que chamou mais atenção na nossa conversa de ontem, só para a gente começar aqui nosso clima da aula de hoje, tá? Quem puder, eu agradeço compartilhar, fazer um comentário, que seja breve. O pessoal está tímido aí. Eu peguei a aula já no meio, né? Que eu tinha até te mandado a mensagem. Bem, que foi, Mas, perfeito. assim, é um tema que eu gosto muito. Eu já li o livro, já tem um Que bom. tempo, eu vou até reler. Mas é um tema que eu gosto. Eu fiz o curso de OKR contigo. E eu gosto bastante por ser algo que cada vez mais a gente tá vivendo, né? Que E bom. aí eu tô tentando buscar mais conhecimento nessa área de alinhamento organizacional, desses pontos que a gente possa trazer soluções mais rápidas para a empresa, né? Bacana. Muito bom, viu, Bianca? E vai ser interessante a aula de hoje, porque a gente vai conversar um pouco sobre como a gente pode avaliar uma organização exponencial e, através das perguntas, ela já pode nos direcionar a possíveis planos de trabalho. Tá? Então, a Uhum. gente vai ver direitinho esse diagnóstico e aí vai ser bem bacana. Eu até procurei no livro aqui o diagnóstico, mas eu não achei. Acho que ele está no finalzinho, mas eu vou até aproveitar aqui e mostrar para vocês a nossa ferramenta. Acho que está aqui no. O diagnóstico ele está quase nas últimas páginas, no Qual o anexo A, seu quociente exponencial, né? que é o 265 na página do livro, tá? Ah, tá. Eu vou até compartilhar aqui, depois eu vou ver aqui as perguntas aqui que a Madalene comentou aqui, uma coisa bacana, né? O que me deixou mais encucado de ontem para hoje foi sobre como fazer essa transição de uma empresa tradicional para uma exponencial. Muito bacana, viu, Madalene? É uma grande coisa que inculca mesmo a gente. Ou a gente vai começar, através dessa análise do diagnóstico, entender o que é que diferencia uma organização exponencial de uma organização tradicional, digamos assim, né? E aí essas perguntas elas podem direcionar, de acordo com as suas respostas, gaps, né? Ou seja, onde eu respondo o item A, onde o melhor item seria o D, ou seja, eu sei que tem um gap muito grande naquele tema, então ele já pode ser algo que possa ser trabalhado para desenvolver a empresa
nesse âmbito aí de organização exponencial, tá? Carolina está comentando aqui que existem etapas, isso mesmo, viu, Carolina? Tem um livro que até o José Ricardo já leu, também já li, vou até montar um curso de aprofundamento desse tema depois, que é o chamado Design Sprint, né? Que é justamente umas etapas de como você fazer uma imersão dentro de uma organização, já para tentar ter um ganho rápido nessa transformação para esse caminho de organização exponencial, tá? Então, eu vou comentar um pouquinho no final, mas não vai dar tempo no nosso curso, ele ainda é bem introdutório. A ideia é que brevemente eu faça um outro, esse mesmo modelo, para que a gente possa tentar praticar mais e ter essa visão também, até mais prática ainda, através de uma vivência, tá? O Rafael Craveiro, né? Professor Rafael, tudo bom? Seja bem-vindo, meu amigo. Ele perguntou aqui a diferença do OKR e BSC, né? E aí isso é uma coisa que muito me perguntam também, tá, Rafa? E ficou muito também na minha cabeça, né? Essa diferença. Eu acredito que dá para aproveitar, tá, Rafa? Muita coisa do BSC, né? Principalmente o conceito do BSC de balancear as estratégias não terem único foco no financeiro, né? Como era antes do BSC. Então, acredito que essa visão de perspectivas é muito interessante você trazer também para o OKR, tá? E ele tenta também buscar esse olhar, né, de evolução do BSC. O que eu vejo como grande diferença do BSC para o OKR é que o BSC, ele geralmente é um planejamento estratégico mais tradicional e já foi muito, e ainda hoje é muito utilizado no mundo, né? E por que que hoje ele não é o foco das organizações exponenciais? Porque ele geralmente define planejamentos estratégicos mais de longo prazo. E o OKR não, o planejamento estratégico é no máximo de 1 ano, na maioria dessas empresas, tá? E aí, com base nisso, o que acontece é que as organizações, como elas são muito adaptativas e ágeis, né, para se manter sintonizadas, o OKR ele tem mais essa pegada, tá? Ele consegue trazer esse dinamismo que até então o BSC de forma tradicional não traz, né? Uma outra característica que diferencia bem é o poder do foco, né? Os OKRs, sugestão é ser poucos OKRs, no máximo 5. As consultorias que eu trabalho nesse tema, geralmente eu sugiro 3, 4 no máximo. E aí isso já dá um foco muito grande na empresa e a gente vê mapas estratégicos, né, Rafa, de 14, 16, 20, 25 objetivos estratégicos, né, que as pessoas acabam perdendo foco. Tem até estratégias de próprio setor dentro do planejamento estratégico corporativo. Então, o BSC ele entra muito nessa visão de ter poucos estratégicos e aí verificar a contribuição de cada time com seus OKRs de times ou até OKRs compartilhados para ajudar a atingir o OKR estratégico. E o conceito que ele traz muito do método ágil são as cadências, né? Você trabalha aí um planejamento para os próximos 3 meses, como se fosse 3 sprints, né? 3 períodos mensais de planejamento. Você planeja 3 meses e todas as métricas, né? Os indicadores são contas de progresso, né? Então eu saio de e para. Então eu entro muito nesse conceito de sair de um gap, né, e alcançar outro. Ou se quanto menor, melhor, né, eu diminuir. E aí você entra muito nesse conceito de progresso. Os indicadores do BSC, geralmente eles são, você tem uma meta e aí você vai todo mês vendo se aquela meta está batendo. Enquanto nesse caso, ela é de progresso. Você vai acompanhando o progresso para atingir a montanha, que seria os resultados chaves, que aí você atingindo os seus resultados chaves, que são métricas. Geralmente eu sugiro no máximo 3, 2, 3, 4, estourando para cada O. Então eu tenho 3 estratégias e cada estratégia eu tenho que mensurar ela, né? Então eu tenho ali os resultados chaves e aí eu sugiro geralmente 2 a 3 para poder acompanhar se aquele objetivo foi atingido, tá? Isso para começar o ciclo de aprendizado, a cada 3 meses você faz uma revisão completa no planejamento. Então você fica com planejamento de períodos menores, que obviamente o BSC também pode buscar essas boas práticas e adaptar na realidade deles, mas não é muito da metodologia, tá? E aí, né, esse desdobramento, né, isso, o Ronaldo aqui, que é meu brother aí da área do ágil, né, fez o curso de OKR, já tem uma experiência bacana de métricas ágeis de OKR,
esse conceito, né, de muitas vezes a gente faz muito o desdobramento, a gente chama muito no OKR de alinhamento. Então, eu não tenho uma meta lá da estratégia e saio desdobrando ela da mesma forma, né? Você trabalha com o que é que o time pode contribuir para atingir aquela meta estratégica. E aí, muitas vezes, o próprio time que sugere as metas. Então, isso gera empoderamento, gera participação. Então, ele tem uma pegada muito mais adequada, né, para esse mundo VUCA, mundo Band que nós estamos hoje, tá? Então, por isso que eu migrei, né, ainda gosto do BSC, mais nesse tocante de perspectivas, tá? Mas, tirando isso, eu não trabalho mais, nem utilizo, tá? Estou indo para o OKR, já estou 3 anos aplicando, errando, aprendendo. O OKR, se vocês forem estudar depois, ou no curso meu, ou curso que existem aí, ele é fácil de entender. O problema é você praticar. É muito parecido com o Scrum. Você lê o guia do Scrum, ixi, é muito tranquilo, entendi. Mas vai praticar, né? Então, a prática é que você vai criando horas de voo e vai conseguindo entender mais e validando o que tem na teoria e adaptando, obviamente, né? É isso, né? Tem mais algum comentário, né? Modelo de negócio, né? O Aaron comentou aqui, né? Que bacana, Aaron. A gente vai falar um pouco sobre isso também, principalmente amanhã, quando a gente fizer o Canvas de organizações exponenciais, tá? Eu queria começar hoje, né? Mostrando um pouco para vocês o que é que eu já deixei disponível para vocês na plataforma desse curso. Vocês vão ter direito a 1 ano de acesso às gravações, aos materiais. Os materiais vocês podem também baixar, tá? Deixa eu compartilhar aqui, ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Já vou deixar aqui no ponto para facilitar. Bom, vou abrir aqui. Bom, pessoal, quando vocês receberam, né, um convite, né, nesse WhatsApp que eu mandei, tá? Esse WhatsApp aqui, né, que eu mandei aqui o convite para vocês entrarem, tá? Nesse link, tá? Quando vocês clicam nesse link, ele fala do curso, você bota seu primeiro nome, seu nome completo, tá? Seu melhor e-mail. Na hora que você aceita, você recebe no seu e-mail um convite para vocês participarem da plataforma chamada MemberKit, tá? E aí nessa plataforma MemberKit, vocês vão ter essa visualização aqui, ó. Vocês vão ter um quadradinho desse, né, com a turma 1 de organizações exponenciais. Quando vocês clicarem, vocês vão ter já os 3 módulos, tá? Ó, o módulo do slide 1, tá? Desculpa, o módulo 1, né, já está aqui, né? A gente vai finalizar ele agora no começo da manhã. Pessoal, quem não quiser nem ver o resumo do livro, não vai ter desculpa, tá? Professor, eu estou com preguiça de ler o livro é muito grosso, não quero gastar. Beleza, eu trouxe aqui 3 possibilidades de você ver o resumo do livro. Um arquivo em PDF, o resumo em podcast, que é meia horinha. Esse aqui em PDF é um próprio arquivozinho de PDF, tipo formato de slide, né, resumindo o livro. Tem o podcast, né, que é do Resumo Cash, que eu baixei, que faz o resumo do livro. E tem um vídeo do resumo do livro que eu vou começar agora a aula de hoje, só para a gente, esse bate-papo de hoje, só para a gente lembrar um pouco que a gente conversou ontem, tá? Coloquei também aquele vídeo relacionado as tendências, né, futuristas que a gente viu ontem, que eu passei esse vídeo ontem para vocês. Bom, hoje nós vamos entrar no diagnóstico das organizações exponenciais. Tem aqui alguns slides, que são poucos, tá, desse módulo, porque a gente vai focar muito nesse questionário. Esse questionário aqui vocês podem já baixar da plataforma, e aí eu vou botar também no grupo do WhatsApp, também no nosso bate-papo. E amanhã o módulo 3, já coloquei aqui já o material também do módulo 3, que é de amanhã, e o Canvas de organizações exponenciais, que é o que a gente vai trabalhar amanhã, tá bom? Então o material já está todo aqui, tá? A gravação da aula de ontem já está aqui, ó. Se você clicar, você já vê aqui a gravação da aula de ontem, tá? E aí você já pode assistir também, que não assistiu toda, enfim, tá? Amanhã eu vou ver se no comecinho da tarde eu já mando uma mensagem para vocês no grupo do WhatsApp dizendo que já está disponível a de hoje, tá bom? Deixa eu olhar aqui quantas pessoas já entraram, tá? Estava pesquisando aqui. Deixa eu ver aqui, filtros, curso. Tá.
Ó, quem tá aqui agora, né, no curso, ó, já entrou bastante gente, que bom. Tinha 3 pessoas há pouco tempo. O Herônio já está aqui, o Roberto Helder, a Georgiane, a Sandra, o Francisco Antônio, a Cíntia, a Ana Carolina, o José Ricardo, a Madeline, a Rodiane, entrou também a Silviane e a Bianca, tá? Então, a pessoa que já está conseguindo entrar, já está tendo acesso aí à nossa plataforma, tá? Como eu falei, a plataforma está livre, free para vocês durante um ano. Todos os meus cursos, tanto gratuito como pago, eu sempre uso essa plataforma, que eu acho ela bem simples, bem bacana. E vocês podem, né, a qualquer momento aí acessar, requisitar alguma coisa, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Acho que tem muitos alunos já que fizeram meus cursos, já conhecem um pouco essa ferramenta. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tá tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo em paz? Beleza, a Raquel tá agradecendo, obrigado, né? O Herodes também. Pois é, eu também gosto muito, viu, Herodes, porque o Hotmart é o mais, é o campeão, né? Todos os cursos da maioria tá lá, mas ele veio meio que para fazer um contraponto aí com, a, com o próprio Hotmart, tá? Já fiz muitos cursos no Hotmart e eu tenho usado os meus para o Member Kit. Eu tenho uma assinatura, né, por sempre estar ministrando o curso, aí para mim compensa. Bacana. Pessoal, então vamos lá, vou fazer o seguinte, vamos começar hoje com um vídeo, que basicamente é o resumo da aula de ontem, né? Um resuminho do livro. A gente começa a entrar no clima. Eu vou falar aqui um pouquinho ainda só para fechar esse módulo 1. Na sequência, vou dividir vocês em grupos de forma aleatória. Vocês vão pegar um questionário que eu vou, além de estar na plataforma, vou botar no grupo do WhatsApp, também no bate-papo. E aí vocês vão escolher dentro dessa equipe uma pessoa que queira submeter o seu case. E aí ela vai respondendo as perguntas junto com vocês, né? Vocês vão acompanhando. E no final a gente vai ter um diagnóstico de como essa organização está de aderência comparada com a organização exponencial. E é bacana que a gente consegue depois visualizar os gaps, né? Apesar de eu não ter feito isso de forma tecnológica, então é um arquivo de PDF, a gente vai ter que meio ainda fazer conta, né, para fazer uma somazinha, mas depois dá para vocês adaptarem, né, e até me ajudarem aí um pouco nessa pegada. Eu ia fazer uma planilha de Excel, mas infelizmente não deu tempo. Mas vamos por partes, né? Vamos primeiro por resumo, terminar esse módulo 1. Na sequência a gente já faz essa atividade prática que eu acredito que vocês vão gostar bastante. Bom, vou colocar aqui o vídeo, tá? Ixi, a Silvânia está comentando, é aplicável ao órgão de governo? Sim, tá, Silvânia? É aplicável sim. Eu vou até depois comentar algumas ideias de um colega meu que já está avançando um pouco nessa linha, tá? Comentar um pouco do que eu me lembro do futurismo na área pública. Então dá sim para aplicar, mas a gente sabe que na área pública tudo é mais difícil por conta da legislação e também depende muito da boa vontade de quem está no poder, né? E até de dar continuidade nesse trabalho também. A gente vai conversar um pouco sobre isso também, tá, Silvana? Apesar de não ser tanto o foco do curso, mas dá para trazer muita analogia para a área pública. Meus queridos, vamos lá, né? Tranquilo, você vai ficar à vontade aí, tá? De falar no bate-papo, até abrir seu microfone. Vou colocar aqui agora o nosso vídeo, tá? Vou tirar aqui o fone, vou ficar um pouquinho baixo, mas vai sair aí o áudio. Deixa eu pegar aqui, pronto. Pessoal, vocês estão conseguindo ver o vídeo que está aí? Minha tela? Sim. Sim, né? Ó, eu vou começar aqui só para testar o áudio e depois eu volto. Estou ouvindo uma musiquinha? Parece uma música de Niná. Sim. Ah, pronto. Pois agora, pessoal, um videozinho de 10 minutinhos é bom que dá um resumão geral no livro e logo na sequência a gente fecha esse módulo de fundamento e vai para a prática, tá? Vou começar aqui, por favor, atenção. Em 1990, foi lançado o Projeto Genoma Humano, que tinha uma missão nem um pouco modesta: sequenciar completamente um único gene da nossa espécie. A equipe estimou um prazo de 15 anos e um orçamento de $6 bilhões para terminar, uma meta bem ousada. Aí veio a má notícia:
Em 1997, no 7º ano do projeto, o pessoal percebeu que apenas 1% da pesquisa estava concluída. Nesse ritmo, os cientistas levariam 700 anos para alcançar os 100%. O chefe da pesquisa começou a receber conselhos dos seus colegas como devolva o seu dinheiro, salve a sua carreira, e confesso que se estivesse lá, pensaria da mesma forma. Mas para surpresa de muita gente, em 2001 o projeto estava totalmente concluído. Como eles conseguiram terminar antes do prazo, uma coisa que parecia que já tinha fracassado? Alguns especialistas notaram que a quantidade sequenciada de DNA dobrava a cada ano, então 1% representava metade do caminho. Então eles estavam dentro do prazo. O que o público em geral não tinha sacado é que o projeto avançava de forma exponencial e não linear. E você conseguiria trabalhar 7 anos no projeto, concluir apenas 1% e não desanimar? É disso que trata o livro Organizações Exponenciais. Como o pensamento linear tem sido superado pelo pensamento exponencial, não só na ciência, mas nas empresas principalmente. E como esse novo tipo de empresa tem conseguido causar um impacto 10 vezes maior que as organizações tradicionais, acelerando o metabolismo da economia. Antigamente, quase toda a produção era baseada em bens físicos, carros, casas, máquinas, etc. Mas hoje em dia, a maior parte das nossas vidas está baseada em informações, aula, conhecimento, serviços, entre outros. E o mais interessante disso tudo é que a informação tem uma capacidade mágica de se tornar exponencial, assim como no projeto Genoma. Então as empresas baseadas em informação têm um potencial de crescimento muito maior que as empresas tradicionais. E o mais curioso é que essas organizações exponenciais geralmente são pequenas, com poucos funcionários e quase sem grana, mas com uma ideia boa e bem executada. O tamanho deixou de ser documento. Na verdade, ser pequeno se tornou uma grande vantagem, porque os pequenos costumam ser mais rápidos e na era exponencial velocidade é tudo. Essa nova geração de empresas exponenciais não depende tanto de dinheiro nem do esforço humano para rodar. Elas se aproveitam do fato que as tecnologias estão cada vez mais baratas e avançadas, o que reduz muito os riscos e o custo de se começar algo novo. Então vamos ao que interessa. O que uma empresa precisa para se tornar exponencial? O livro identificou padrões dessas organizações que crescem loucamente. Vamos à primeira delas. Em primeiro lugar, todas possuem um PTM. O conceito é bem simples. PTM é um propósito transformador massivo. Ele indica o que a empresa pretende fazer e não o que ela já fez, por isso é um propósito. Tem que tratar de uma transformação e não de uma leve melhoria para ser transformador. E precisa atingir um bom número de pessoas para ser massivo. Para você ter uma ideia mais clara, observe o PTM do Google: organizar a informação do mundo. É um propósito, é transformador e é massivo. Um PTM bem elaborado tem o poder de inspirar uma comunidade de pessoas dentro e fora da organização, atraindo talentos e clientes apaixonados. Esse é o único dos padrões que foi encontrado em todas as empresas, sem exceção. Com o PTM criado, a empresa vai precisar pensar da porta para fora. Por isso existem 5 características que podem ajudar. A primeira delas, quando você quer saber se uma empresa é poderosa, que pergunta geralmente faz? Eu perguntava, quantos funcionários ela tem? Depois eu percebi que essa era a questão errada. Empresas exponenciais buscam exatamente o contrário, querem aproveitar ao máximo as pessoas de fora, que recebem pelo que trabalham e não têm nenhum vínculo formal. Deixa eu dar um exemplo. Quantos motoristas o Uber contrata? Nenhum. Eles são pessoas comuns, de fora da empresa, acionados apenas quando necessário. Isso dá ao Uber o poder de estar no mundo todo sem a necessidade de uma grande equipe, que é difícil de gerenciar e custa muito caro. Isso os torna muito ágeis e flexíveis. O livro chama essa característica de Staff on Demand, que é staff sob demanda. Segundo, uma empresa com um PTM matador conquista um exército de fãs apaixonados, que podem ser membros da equipe, fornecedores, parceiros, clientes ou o público em geral. Essas milhares de mentes se tornam uma extensão da própria empresa. Imagina o número de pessoas que defende com unhas e dentes a Apple. Não só quem trabalha lá, mas pessoas de fora amam, divulgam e são capazes de passar dias numa fila para serem os primeiros a comprar um novo iPhone. Mas essa multidão de apaixonados não surge do nada. É preciso conversar com eles, ouvir suas opiniões, para que eles tenham seu espaço. Essa característica se chama comunidade
e multidão. Terceiro, quando uma pessoa usa o Facebook, por exemplo, visualiza os posts dos amigos mais próximos e exibe propagandas de coisas que podem interessar apenas. Dificilmente você vai ver uma propaganda de esmalte se você for homem ou de creme de barbear se for mulher. Essa tecnologia ajuda a manter o público mais engajado. Empresas exponenciais geralmente usam algoritmos para automatizar processos e entender como a comunidade pensa. Em quarto lugar, da mesma forma que possuir um grande número de funcionários deixou de ser uma vantagem, possuir caminhões, escritórios e outros ativos também não faz nenhum sentido para as organizações exponenciais. Pense novamente na Apple. Os iPhones são produzidos na China, na fábrica da Foxconn. Para a Apple, é muito melhor contratar os serviços de uma indústria do que ter uma. Só vale a pena possuir recursos que são escassos. Os demais podem ser perfeitamente alugados, contratados ou compartilhados. E quando falamos em ativos baseados em informação, o conceito de propriedade se torna ultrapassado. É muito melhor acessar do que possuir. Essa característica se chama ativos alavancados. Em quinto lugar, a última das características da porta para fora é o engajamento. Empresas de crescimento extraordinário dão um jeito de permitir que os humanos se comportem como humanos. As pessoas gostam de sorteios, concursos, cupons de descontos, dar ideias. Isso tudo deixa a comunidade mais feliz, à vontade e fiel à marca. Se juntar todos esses atributos, temos a palavra scale, mas isso não é tudo. A gente precisa pensar também da porta para dentro. Aí vem as 5 últimas características. Vamos lá. A enorme quantidade de dados e processos gerados por esses fatores externos precisam ser controlados internamente. Nesse caso, as interfaces são essenciais no gerenciamento da abundância. São processos, padronizações ou metodologias. Se o Google AdWords não tivesse uma interface automatizada para receber os anúncios, precisaria de muito mais funcionários e procedimentos manuais. Isso afetaria o crescimento deles. Outro tipo de automatização são os dashboards, que ajudam a reunir dados e indicadores em tempo real, acessíveis a todos na empresa. Assim o pessoal consegue tomar decisões mais rápidas, descentralizadas e com base em números de verdade. Uma empresa que não aproveita a quantidade de dados que vem de fora está perdendo uma grande oportunidade. Isso também se aplica aos indicadores que avaliam os próprios colaboradores. Outro fator importantíssimo é a experimentação. Resumindo, é saber o que os clientes querem antes de produzir. Por incrível que pareça, quase todo mundo faz o contrário. Produz algo que ninguém quer e depois fica tentando empurrar para as pessoas. Hoje, com a ajuda do financiamento coletivo, por exemplo, é possível obter dinheiro para um projeto que nem saiu do papel ainda. E a principal vantagem disso nem é a grana em si, mas a chance de testar sua ideia antes de lançar, o que permite falhar rápido para corrigir rápido. Também tem a autonomia. Empresas exponenciais têm equipes multidisciplinares que não precisam de gerentes e com autoridade descentralizada. Nada de coordenadores, supervisores ou analistas plenos. As equipes são menores e têm mais independência. E por último, essas empresas usam tecnologias sociais. São diversas ferramentas que ajudam todos a trabalhar de qualquer lugar e sem burocracia. E-mails, intranets, compartilhamento de arquivos, ferramentas de comunicação e de gestão de tarefas, tudo para tornar as decisões mais rápidas. Se juntarmos essas características que acabamos de falar, temos a palavra ideas e um TPM mais ideas, que é a porta para fora, mais scale, que é a porta para dentro, é a fórmula para uma empresa escalável. E quando essa empresa implanta a maioria dos requisitos e cresce, se torna uma plataforma e acaba ajudando outras pessoas ou empresas a também se tornarem exponenciais e enxutas. Marcas como Waze, Uber, Airbnb, Kickstarter ou Netflix, além de serem exponenciais, ajudam pessoas e empresas a chegarem lá também. Nós estamos vivendo uma era incrível, onde muitas multinacionais gigantes estão entrando em extinção como os dinossauros. Agora está muito mais fácil obter poder, mas também está cada vez mais difícil mantê-lo. Não existe garantia nenhuma de se estar vivo amanhã e nem é possível fazer tantas previsões, já que tudo muda tão rápido. Essas startups se tornaram exponenciais porque pegaram algo escasso e tornaram em abundante. Você e eu estamos presenciando pela primeira vez uma mudança no sistema econômico, desde o surgimento do capitalismo.
Só nos resta escolher entre assistir de camarote ou entrar no jogo também. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Maravilhoso. Gostou, o Helder, né? Carolina, sim, bacana. Bem objetivo, né? Já está disponibilizado, tá, Marcelina? Eu já coloquei dentro da plataforma da gente, desse curso, tá? Tá lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu mandei uma mensagem hoje à tarde. Aí já pode pegar lá também, tá? Tá disponível. Inspirador, né? Então, nós estamos aqui ontem, hoje e amanhã para participar desse jogo, né? Não como ele comentou no final, né? Ou vamos para jogar ou vamos ser meros espectadores, né? A ideia é a gente estar nesse jogo aí. Aí fiquei muito contente com as discussões de ontem, muito voltado para o lado social, né? Porque muitas vezes só se pensa só, né, na parte do lucro, né? Que a gente sabe que é importante para todos os negócios, né? Ter o superávit, no caso também para as empresas do terceiro setor. Mas você também tem esse ganho social, isso é muito bacana, pensar dessa forma, né? Muito legal, né? O Eder está comentando aqui, né? Que está mergulhando totalmente, está meio assustado, né? Isso mesmo, Eder. É muito importante a gente se despertar, né? E se desenvolver, né? Não, a gente vai tendo essas oportunidades, tá? E aí, pessoal, depois eu mostro aqui, falando sobre isso, né? Acho que eu esqueci de mostrar para vocês ontem um livro, Obrigado pelo Atraso, tá? Do Thomas Friedman, tá? Ele fala justamente disso, um guia otimista para sobreviver em um mundo cada vez mais veloz, né? Esse livro que tem a capinha tão bonitinha, né? Só basta a gente ter coragem, né? Mas é um livro muito bacana, aconselho a vocês aí, né? Para trabalhar mais esse otimismo, né? Para diminuir esse susto, tá? E tem esse outro livro aqui que é muito bacana, bem interessante, tá? Que é o Inevitável, que eu comentei com vocês, né? Ele diz que as 12 forças tecnológicas que mudarão o nosso mundo, né? Dentro dessas 12 forças, né, a inteligência artificial é que impulsiona basicamente todas elas, tá? É um livro muito bacana, HSM, bem. 2 livros aí, é tanta coisa para a gente ler, né? Então, eu vou até que dar um direcionamento para quem quiser. Fora o próprio livro, né, de organizações exponenciais, que eu acredito, como eu comentei com vocês, ainda vai vir uma nova versão porque já está precisando, tá? Bom, né? Vamos lá. Comentar aqui sobre o restante aí para a gente conversar, tá? Para a gente fechar nosso conteúdo do módulo 1, tá? E aí ele falou, né? Ele deu uma lembrada aqui nas características das organizações exponenciais, né? Que são as características de escala, né? E de ideias, né? Que são aquelas 10 características. A gente vai explorar um pouco mais hoje, quando a gente estiver fazendo o questionário, e tudo isso trabalhando um propósito, né? E aí uma coisa bacana que foi comentada no vídeo, só para reforçar, é que essas organizações exponenciais sempre eles trabalham muito com esse conceito de plataforma tecnológica, tá? Ou seja, essas plataformas tecnológicas, né, elas ajudam as pessoas, né, as XOs, né, ajudam as pessoas ou empresas a se tornarem exponenciais, né? Ou seja, ela tem também esse senso de propósito, de contribuição, tá? Aí se a gente for fazer aqui um comparativo, né, entre organizações linear, né, assim, com pensamento linear das organizações exponenciais, falando um pouquinho aqui de um comparativo, as organizações lineares, que é basicamente as que a gente trabalha, né, na maioria das vezes, acho que quase todos vocês, eu também, é uma organização é muito top-down e hierárquica, né, ou seja, aquele conceito lá do organograma, né, dos feudos, dos silos, né, que a gente fala muito top-down e hierárquica. E aí quando a gente vai para as XOs, ela já, como foi comentado também no vídeo, muito focada em autonomia, utilizando muitas tecnologias sociais aí de comunicação entre as pessoas, tá? Então, basicamente, evita-se hierarquia de toda forma. Nas organizações lineares, né, que é o nosso modelo de organização tradicional, ela é muito impulsionada por resultados financeiros, né? Ou seja,
ela é muito focada, né? Sempre tem indicador de lucratividade, meta de lucro, que é muito comum, né? E já as organizações exponenciais, elas já são mais impulsionadas pelo quê? Pelo propósito transformador massivo e dashboard, que seria a forma de acompanhar os OKRs, né? As métricas em tempo real do andamento da performance da organização para atingir o PTM, tá? Então, vocês podem observar que os PTM dessas empresas não têm nada voltado para números, né? Aumentar a lucratividade, triplicar faturamento, não tem isso em PTM, tá? É muito voltado para causas, né, de grande propósito, de grande impulsionamento, de grande forma de enxergar aí as entregas de necessidade das empresas, do mundo, das pessoas de forma geral. Então, tem essa diferença. O pensamento nas organizações lineares é muito sequencial e linear, né? Então, quando se trabalha aí, eu mesmo, né, sofro um pouco com isso, que eu gosto muito de viabilidade financeira de projetos, e aí a gente projeta, né, os próximos anos, um fluxo de caixa, e usa muito o pensamento linear, né? Ou seja, tendências históricas, projeções, né, através de cenários. Então, assim, a gente não consegue fazer uma projeção exponencial pela complexidade disso, né? Então, é mais complicado, mas, no entanto, é o que essas organizações têm, né? Muitas vezes elas têm prejuízo financeiro, não têm lucro, mas ela tem um valor de mercado pela a base de conhecimento, o seu algoritmo, né? A sua inteligência que foi desempenhada no negócio, que ele comenta, né? Transforma o que era escasso em abundante, né? Que aí, muitas vezes o valor de mercado, você não consegue olhar para a contabilidade e comprar a empresa pelo resultado que está dando, né? É um outro olhar. E aí o foco, né, do pensamento dessas Rafael, organizações é muito de experimentação e autonomia, né? Ou seja, muito nessa linha aí de ter esse mindset. Opa, pode falar, Marcelino, tudo bom? Fique à vontade, meu irmão. não, eu acho assim meio aquela história. Você, para ter uma organização exponencial, você tem que ter, no mínimo, financiamento para aguentar as experimentações até começar a dar lucro. Perfeito, verdade. Porque você tem que pagar os boletos todo mês, meu camaradinho. Aí, como é que faz? É verdade. Entendeu? Com certeza, você tem razão. Ela começa, né, geralmente ela entra muito nesses, por exemplo, os MVPs, né, Marcelino, eles vão criando e vão aperfeiçoando o produto e muitas vezes vem investimento através de crowdfunding, né, como foi comentado, até mesmo investidor anjo, até o produto começar a ter escala para começar a ter um valor de mercado diferenciado, né, mas você bem colocou, no começo com certeza precisa ter investimento, não tem como experimentar sem ter algum tipo de Você não desembolso, né? pode, você não pode começar um projeto desse sem ter alguém bancando. Isso. Por isso que entra muito forte os Alguém, investidores ágeis, né, nessa linha também, né? Financiamentos, pensar em porque senão fica inovação. meio utópico, né? Isso, com certeza. Você tem razão. Muito bem observado aí para a gente ficar ligado nisso aí também. Bacana. E aí, Marcelino, né, e demais colegas, né, o que ele comentou mais de diferenças, tá? A inovação vem sempre de dentro, né? Muitas dessas organizações, quando se tem inovação, né, trazem um certo, como é que eu posso dizer, trazem essa expectativa de dentro, né, fazem trabalhos, né, internamente incentivando colaboradores a dar ideias. Quando você vai para organizações exponenciais, além de ter já isso no DNA, ela tem muito conceito da própria comunidade, né, trazer a chamada a inovação de fora, né, que vem de fornecedores, de clientes, comunidade, a própria staff on demand, né, que são a demanda de por serviços, tá? Os ativos alavancados, as interfaces. Então, tudo isso são mais inputs de inovação do que nas organizações tradicionais, muitas vezes incentivam mais os colaboradores internos, né, para trazer algo diferente, algo novo dentro das empresas. Tem crescido muito, né, inclusive empresas cearenses, o próprio governo também tem incentivado esses desafios de inovação, né, que se chama de hackathons,
que coloca as pessoas num período, uma semana, e elas vão lá desenvolver para resolver um problema. Muitas vezes se usa muita tecnologia também para isso. O planejamento estratégico, pessoal, nas organizações lineares, geralmente é uma extrapolação do passado, né? Ou seja, o planejamento estratégico muitas vezes olha o que aconteceu no outro ano e projeta o próximo período, próximos anos, né? Quando você já olha para as EXOs, né, todo o planejamento estratégico, a árvore de OKRs começa para atender o PTM, né? Esse PTM, que é uma frase, né, inspiradora, tem que se buscar mensurações para atingi-la. Obviamente que eu posso estar a cada ano mudando esses desafios, ou trocando métricas desse PTM, ou aumentando a régua, né? E aí, para esse PTM, com esses indicadores de resultado, eu crio uma árvore de indicadores de OKRs, tá? Ou seja, do PTM eu crio os OKRs estratégicos, os OKRs estratégicos eu desço para os OKRs de times até chegar na maturidade de ter OKRs individuais. E aí esse PTM, ele é muito foco, né, atingir o PTM, e essas organizações trabalham muito esse foco de inovação, de experimentação. Então o planejamento estratégico ele tem essa tolerância, né, esse movimento de ser adaptativo, né, de estar fazendo apostas, né, que entra muito nesse conceito de experimentação, e avaliando como é que estão essas apostas. E aí entra também, falando justamente disso, a intolerância ao risco, né, as organizações, quando você fala muitas vezes de, vamos separar aqui uma verba no ano, vamos separar 50 mil aqui para trabalhar inovação, né, para fazer um hackathon, para poder fazer um evento interno, parece coisa de outro mundo para algumas grandes empresas, né? 50 mil é valor irrisório. Então, às vezes, a intolerância ao risco, sabendo que vai ter um MVP, né, um produto mínimo viável, não quer investir nisso. Né? Então, muitas empresas ainda estão muito amarradas a essa intolerância ao risco, enquanto essas organizações incentivam muito experimentação, inclusive até alguns colaboradores fazendo trabalhos pessoais durante o seu expediente, ter um tempo para tocar seus projetos pessoais, inclusive podendo até ser utilizado para ser sócio dessas organizações, dependendo do projeto. E aí nas organizações lineares tem uma inflexibilidade muito grande do processo. O processo aí, por conta da hierarquia, existe muito controle, né, que aí muitas vezes faz com que o trade-off, né, a escolha entre você ter um processo mais rápido, mais ágil, e um processo com muito controle, né, ou seja, acaba que eles são concorrentes, esses entendimentos, você ir flexibilizando o processo, criando muito controle, muita passada de bastão por muitas áreas, não tem uma ideia de fluxo contínuo, que já é pregado do Lean desde a época da Toyota, muitas vezes é muito comum nesse tipo de organização. E as organizações exponenciais não, né? Fazendo também o paralelo, muito foco em autonomia, né? Ou seja, você ter as pessoas tendo restrições, né, já combinadas, mas podendo resolver o problema do cliente, tendo alçada de decisão, bem interessante para resolver, e também a experimentação para melhorar continuamente o processo. Tá? Então, esses são alguns exemplos aí que o próprio livro comenta. Tá? Esse aqui não foi eu que escrevi, você tem uma tabela igualzinha a essa no livro, para tentar mostrar um pouco o comparativo desses dois modelos de organização. Lembrando que a organização linear é basicamente a nossa realidade, né? Ceará, empresa familiar, pequenas empresas brasileiras, e aí existem alguns casos já de organizações exponenciais, principalmente no Brasil, principalmente as startups, né, voltadas para a tecnologia, e no mundo aí tem essas grandes aí que a gente já veio conversando aí desde ontem, tá? Pessoal, tudo bem aqui com esse quadro? Alguma dúvida? É um quadro bem emblemático, né? A gente olha assim, a gente fica sempre olhando para onde a gente está e fica, poxa, então... na primeira vez que eu vi, eu confesso que eu fiquei assim, querendo achar defeito, né? Poxa, está muito pesado aqui para a organização linear, né? Mas ele faz meio que também, acaba que ele sabe que tem organizações tradicionais que estão migrando para esse modelo exponencial, que aí seria uma abordagem de meio termo aí, onde aí está muito 880, né, na comparação. O Eder comentou aqui, né, que o Ruby até então, né, caso esteja errado, me corrija, ele disse que estava com saldo negativo, isso mesmo, viu, Eder? 2019, 2020, né?
apesar de boas perspectivas, né? Mas pelo crescimento que teve, não desanimou os investidores, ou seja, não teve como projetar pelo seu resultado financeiro e sim pelo seu crescimento que gerou, né? No mesmo caso, viu, Ada, tem muito com a Tesla também, tá? A Tesla também trabalha muito tempo no vermelho e um valor de mercado aí gigantesco, deixando até o Elon Musk aí, como eu comentei ontem, como o homem mais rico do mundo por um período. Aí depois o dono da Amazon tomou de volta essa colocação, né? Tá? Rafael, teve problema com o Airbnb também, Teve? que, Já que quase que quebra por foi, conta verdade. da pandemia. Verdade, viu? Eles estavam Você- repensando um monte de coisa para poder sobreviver ao problema da pandemia, que ninguém estava viajando, ninguém podia sair. Ao do fica em casa, quase acaba. é verdade, né? Então, assim, nem todas as organizações exponenciais estão passando bem esse período da pandemia, né? Esse é um exemplo bem clássico, foi bom você ter comentado, viu, Marcelinho? Eu vi até falar que eles estavam até pensando em verticalizar o negócio, né? E aí, de contramão aí um pouco do que eles defendem, que são os ativos alavancados, de ter próprias estruturas, né, para poder locar e tudo mais. A questão é da oportunidade, né? Grandes cadeias de hotéis estão fechando as portas. Isso, Então, eles estão pensando em adquirir esses hotéis porque estão praticamente de graça. verdade. Aproveitando a oportunidade, né, das aquisições, né? Exatamente. Bacana. Bom, pessoal, e aí, né, falando um pouquinho das implicações e construções, eu quero que a gente já vá para o estudo de caso, já estou até um pouco aqui passando o tempo que eu estava esperando. Então, assim, pessoal, as implicações das exos, né? Implicações seria o seguinte, né? Coisas que a gente observa aí do tema desse assunto, né? A informação acelera tudo, ou seja, o principal ativo hoje é a informação. Corrida para desmonetização, ou seja, muitas vezes, como a gente comentou, né? A tecnologia começa cara e ela vai desmonetizando até ficar bem acessível. A disrupção é a nova norma, né? Ou seja, sempre está buscando atingir o chamado oceano azul, né? Buscar aí coisas bem inovadoras, né? Que possam sair da escassez para a abundância. Ele fala muito do cuidado com o especialista, né? Ou seja, principalmente o conceito de você ter pessoas extremamente especializadas em determinados assuntos, aí também vem até dos métodos ágeis, ter também nas equipes os generalistas, né? A pessoa que desenvolve o software, mas também faz análise de requisito, também testa, ter um pouco equipes, né, mescladas. Morte ao plano quinquenal, né? Ou seja, morte ao plano estratégico de 5 anos, né? Ou seja, essas organizações exponenciais elas trabalham com planejamento estratégico de no máximo 1 ano, e aí a cada 3 meses, que eles chamam de quarters, eles vão fazendo aí as revisões. E no caso de outras empresas já estão até diminuindo esse período de revisão, em alguns casos até mensal. O menor vence o maior, ou seja, o menor seria a empresa que toma decisão mais rápido, que tem poder da informação, do conhecimento aplicado, e é fácil de se adaptar, né, com decisões rápidas, sempre focada na experiência do cliente, da comunidade. O conceito de alugue não possui, né, ou seja, não imobilize capital, né, acesse a informação, né, como foi comentado, é mais interessante a gente terceirizar aquilo que não é o principal foco do seu negócio, então buscar evitar investir em estrutura, né, em algo que seja muito tangível. A confiança vence o controle e o aberto vence o fechado, né? Ou seja, confiança vence o controle é justamente o poder da autonomia às pessoas, né? Para eu ter processos ágeis, eu preciso reduzir o controle, e aí eu preciso ter confiança. Obviamente que eu preciso ter restrições, né, para acompanhar isso. O aberto vence o fechado, que é justamente você buscar, né, a ajuda da comunidade para resolver problemas organizacionais, fazer esses eventos de inovação aberta. E aí tudo é mensurável e qualquer coisa é reconhecível, né? Ou seja, você começa a trazer esse mindset de ter os OKRs, né? Você mensura, né,
os seus objetivos, né, os seus projetos, a contribuição deles para um resultado relevante dentro da organização. E aí, para construir uma organização exponencial, tá? Que é como se fosse uma sugestão, né? A gente vai ver a partir do questionário amanhã. Você precisa começar, né, escolhendo um PTM, né? Que é esse propósito transformador massivo. E aí criar ou fazer parte de comunidades que tenham PTMs relevantes, né? Também aqui é um caminho. Compor uma equipe, né? Trabalhar um time, né? Uma equipe. Criar uma ideia revolucionária, né? Uma ideia que seja para atender uma necessidade, resolver uma dor, né, do seu cliente, da sua comunidade. Muitas vezes, ideias revolucionárias vêm através de pessoas que estão passando pelaquela dor. Criar um quadro de modelo de negócios, né, ou seja, né, criar tipo um canvas de negócio mesmo, começar a organizar. Nós vamos ver um canvas de organizações exponenciais amanhã. E aí encontrar esse modelo de negócio, né, que ele pode ser remunerado de diversas formas, tá? Não sei se alguém já leu o livro do o Canvas de Negócio, o próprio livro mesmo, ele fala de diversos modelos de negócio, né? Modelos onde você tem, né, que é muito conhecido da gente, modelos que é totalmente gratuito, como o exemplo do Google, né? Você está lá pesquisando, mas tem uns anunciantes que são as pessoas que pagam, né? Então, o modelo de negócio é remunerado por anunciantes. A gente vai também para o modelo do Spotify, é gratuito, mas se você não quiser ficar vendo aquelas propagandazinhas, você paga, aí você vem para as chamadas contas premium, né? Então, você tem que criar um modelo de negócio que você possa monetizar esse negócio revolucionário, e aí existem várias situações desse tipo de modelo, tá? Madalena que está fazendo um comentário bacana, né? Quando você não paga pelo produto, você é o produto. Muito bem lembrado, né, Madalena? Isso é muito comentado aí nesses canvas de negócio aí no modelo do Alexander, tá? Depois eu vou passar um materialzinho para vocês, até aproveitar desses tipos de modelos de negócio. Eu tenho um material que eu uso para minhas aulas de estratégia e vou passar um resuminho desses tipos e um caminho no grupo para vocês, tá? Quem tiver a oportunidade de ler o livro, conhecer um pouco essa realidade. E aí, pessoal, criar, né, um MVP, criar um produto mínimo viável, né, isso é importantíssimo, né, para testar. Né, hoje, antigamente desde 2005 eu trabalho com plano de negócio, e esse último plano de negócio que eu fiz agora, esse período da pandemia, né, de último trimestre, eu já fiz um plano de negócio muito nessa linha, de fazer um plano trimestral do negócio, né, ou seja, onde o primeiro bloco seria o MVP. Né, então, antes de começar a trabalhar o marketing digital, fazer todo um trabalho disso, é testar a ideia, e aí o último plano de negócio que eu estou trabalhando é uma empresa de saúde, que o foco dessa empresa de saúde é fazer atendimento domicílio, né, para o público idoso, principalmente aquele público que tem demência, né, que tem Alzheimer, que tem essas doenças, né, mais complexas, né, para a família cuidar. E aí essa empresa que eu orientei a fazer o plano de negócio, em vez dela começar a botar uma tabela de preço e começar a jogar no mercado, ela precisava testar esse modelo, né, de como fazer a visita no cliente, como fazer essa abordagem de assessoria, como treinar o cuidador daquela família, como treinar, né, orientar os familiares. E aí a ideia que eu sugeri, eles acataram rapidamente, foi pegar 3 pessoas, né, de famílias que estejam nessa situação e rodar esse modelo que elas acreditavam já poder escalar. E aí elas estão fazendo tão agora nesse período, né, apesar de ter vindo a pandemia, mas com todo cuidado. Ou seja, você já não pode chegar num plano de negócio e projetar 2, 3, 4, 5 anos no plano de negócio, pessoal. E tem que ter esse mindset da experimentação, do MVP, de fazer esse teste. Né? E aí esse teste tem custo, né? Como o Marcelino bem comentou, né? Vai ter que ter o gasto da pessoa, vai ter que tirar dinheiro do bolso, vai ter que estar investindo, né? Inclusive investir em pagar, né? O professor de vocês, enfim, mas no caso consultor delas. Então, assim, já tem que ser isso, tá, pessoal? Não tem como a gente pensar em negócio sem ter essa prototipação, sem ter esses testes, tá? E aí, depois disso, esse produto mínimo viável, validar o marketing digital e as vendas.
E aí entra todo num conceito de marketing digital, né, que ele é totalmente mensurável, dá para criar dashboards, dá para buscar o funil de vendas. E aí depois implementar o escala e ideias, né, que é aquele acrônimo, né, o acrônimo aqui dá essas características, né, ver o que é que dessas características você consegue trazer para o seu negócio, tá? Ah, Rafael, a gente tem que trazer as 10, né? 5, né, da escala e 5 de 10, não. Vocês podem ter 3, 4, 5, tá? A gente vai ver que nem todas as organizações exponenciais, elas têm todas essas 10 características, tá? Quase nenhuma tem. Então, vamos ver que elas têm mais características dessas 10. Vocês podem estar vendo o que é que desses modelos de negócio pode trazer dessas características de organizações exponenciais para poder implementar. E aí, pessoal, o que tem mais, né? Então, implementar, né, essas características que podem vir da porta para dentro, da porta para fora, como foi comentado. Definir a cultura, né, trabalhar forte os comportamentos, a cultura, que vai estar muito atrelada ao PTM, né? Fazer sempre perguntas chaves do negócio, né? Será que esse meu negócio realmente ele é atraente? Ele resolve grandes problemas das pessoas? Esse problema ele é escalável? Ou é um problema pontual, que é só para um público muito, muito de nicho, tá? Então são perguntas que você sempre tem que estar fazendo para o seu negócio para ver se ele precisa estar se readequando logo. E aí, pessoal, construir e manter uma plataforma, né? Isso aqui é o estado da arte das organizações exponenciais, é ter uma plataforma de conhecimento, de informações do cliente, do fornecedor, da comunidade em geral, tá? Parece simples, mas isso aqui é um caminho bem complexo, tá? Exige muito esforço. A gente vai ver aí no Canvas de negócio na aula de amanhã um pouco de como estruturar essas questões, tá? E aí, uma dúvida, né? Até que a Madeleine comentou, né? Como é que funciona organizações exponenciais para grandes empresas, né? Então, ou seja, as grandes empresas, pessoal, né? Como se fosse a analogia aqui do Dino, né? Uma grande empresa de 100, 150 anos parece um Dino, que seria como se fosse um dinossauro no meio dessas startups aí extremamente agressivas, né? De inovação ali na veia, né? Experimentação, autonomia ali toda hora. Então, como essas organizações chamadas dinossauro vão sobreviver nessa nova era, né? Eu acredito que vai ter um pouco essa mistura de dinossauros e organizações exponenciais tentando coabitar, mas as organizações, os dinossauros estão migrando um pouco para esse conceito de organizações exponenciais. Essa palavra dinossauro, pessoal, é interessante, parece uma coisa assim meio pejorativa, né, de coisa antiga, né, arcaica. Foi citado, né, pelo dono da Ambev, né? Eu me esqueci o nome dele agora. São ele, né? O Teles, né? São três. Tem até um livro, fugiu agora o nome dele. Quem puder me colocar aí no chat. Ele mesmo comentou, né? Como a Ambev tem que se reinventar para poder concorrer no ramo de cervejas, né? A gente está vendo aí, pessoal, no ramo de cerveja, para quem gosta, as cervejas artesanais para um público, né? Que está entrando pesado, né, no mercado, né, as pessoas experimentando cerveja artesanal e melhor, fazendo em casa. Pô, se eu tenho uma máquina que antigamente era cara, eu tenho uma máquina barata para fazer cerveja artesanal, que é melhor do que essa cerveja em escala, estão vendo aí que tem essa concorrência grande já no mercado, então eles estão buscando se reinventar para ter esse tipo de competitividade aí para esse mercado. E aí, pessoal, o Roberto, eu acho que sem querer abriu o microfone. Quer falar alguma coisa, Roberto? Não sei se foi sem querer. Não, foi sem querer mesmo. Não, sem problema, meu amigo. Fica à vontade, viu? Claudinho, seja bem-vindo, meu irmão. Seu cabo estudioso é grande parceiro, né? Tudo jóia. Claudinho veio da experiência bancária de muitos anos, né, Claudinho? O que você não observou de evolução, né? Com relação às tecnologias bancárias, né? Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Rafael, eu só acessei agora porque eu tive problema aqui no notebook, companheiro, tá bom? Não, tranquilo, meu irmão. Você é de casa, viu? Tamo junto. É sempre um prazer, tá? Na hora. O prazer é meu também, meu amigo. E aí, o que é que eles fazem, tá? O que é que essas organizações, essas grandes empresas, né? Como é que elas podem tentar se adaptar, né? Esse aqui é um exemplo da Unilever,
e da Coca-Cola, tá? Então, a ideia, né, é que o que é que eles estão fazendo para poder mexer um pouco com essas grandes empresas, pessoal? Educar a autoadministração nessa matéria de tecnologia exponencial, tá? Abrir a cabeça da autoadministração a esse entendimento de tecnologia, da importância dela. Hoje se fala tanto de transformação digital dentro das organizações, né, os aplicativos, as automações, a experiência do usuário. Então tem que ter esse mindset, a autogestão que muitas vezes vem de pessoas que não são dessa geração, que já nasceram na tecnologia, né? Então, educar essa autoadministração e uma sugestão do livro, né? Contrate jovens lideranças para cargos estratégicos, né? Jovens lideranças, é justamente esses jovens que têm esse mindset da tecnologia, né, para estar sempre pensando em reinventar o negócio. Outra dica, né, que tem acontecido muito com a Coca-Cola, a própria Embev está investindo forte, né, a Unilever também, aquisição ou parcerias com startups inovadoras, né, ou seja, ou adquirir ou, né, fazer parcerias, né. Então, isso também é uma estratégia muito interessante. Outra estratégia, realizar parcerias com incubadoras e aceleradoras, né? Ou seja, patrocinar projetos, né? Tá investindo, né, nessas empresas que vão trazer, que podem trazer mudanças para o seu produto, para o seu serviço. Grupos focais de inovação, né? Trabalhar, né? Participar de grupos focais de inovação para aquele segmento, participar dessas tendências. Exo Light, né? Que seria pequenas organizações exponenciais, tá, pessoal? Tem uma coisa no livro que é tão engraçada. Quando eu falei isso uma vez, o pessoal riu tanto de mim, que até hoje eu me lembro, né? Ele comenta o seguinte, é como se essas grandes empresas fossem empresas, né, tradicionais, os dinossauros, né, digamos assim. Tá aqui essa empresa, tá? É como se ela fosse uma nave-mãe, tá? E aí é como se você criasse outra empresa, né, da própria empresa, ou seja, você cria um setor só para inovação, e esse setor só para inovação, boa noite, meu amigo Helder, esse setor só para inovação, ele vai criar situações, novos produtos, novos serviços, inclusive concorrentes, né, indiretos dessa própria empresa. É como se fosse atacar a nave-mãe. Em vez da concorrência mesmo atacar, eu crio como se fosse uma concorrência própria, né? Assim, para poder trazer algo diferente. Então, assim, é um conceito assim que você, rapaz, você corre de louco. Eu criar uma equipe fora da minha empresa para ficar pensando totalmente fora do dia a dia da operação, só trazer inovação e de vez em quando até mesmo confrontar com toda a realidade que eu tenho na minha organização. Então, assim, no livro ele deixa claro que não é para as organizações tradicionais, os dinossauros, migrar totalmente o seu modelo de negócio para o modelo exponencial, porque isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso é um processo de transição. Então, essa transição vem com essas aquisições de incubadoras, né, de startups, parcerias, para começar a trazer esse mindset. Aí você, com o tempo, você vai remodelar ou até mesmo mudar totalmente o seu modelo de negócio. Tá? Deixa eu botar aqui o carregador que já está me dando aqui a dica. Opa, Marcelino, pode comentar. Uns anos atrás, a Oracle, quando foi lançar o Linux dela, eles colocaram que era inquebrável, entendeu? Entendi. E aí, o que o Larry Ellison fez, né, que é o dono da Oracle? Ele ofereceu $1 milhão para quem quebrasse o sistema dele, quem invadisse o sistema dele. Resultado, em uma semana, apareceu lá um doidinho lá que quebrou o sistema dele. E ele pagou $1 milhão. Só que depois perguntaram para ele, pô, como é que você faz um negócio desse? Ele falou, você sabe quanto tempo eu ia levar e quanto eu iria gastar com a equipe para poder descobrir essas falhas? Eu Verdade. lancei o desafio, gastei $1 milhão e agora eu tenho mapeado todas as falhas desse sistema. Dessa segurança. Então saiu muito mais barato para ele. Bem interessante, viu, Marcelo? A gente olha assim para a cifra, né? $1 milhão é dinheiro para caramba, né?
É, Mas, só que ele depois, quando a gente bota na ponta do lápis, é uma equipe gigante que você tem que ter para poder checar tudo quanto é pauta, tudo quanto é situação do saiu muito sistema mais barato, né? operacional, saiu muito mais barato e muito mais rápido. Bem bacana, viu, seu exemplo? É bem no link que a gente está conversando mesmo. Muito legal. Obrigado, Marcelino, mais uma vez. Sempre é muito bom seus comentários. Meus queridos, está terminando aqui para a gente fazer a atividade, tá? Comentar aqui o executivo exponencial. O livro ele comenta algumas características de executivo exponencial, tá? Executivo exponencial, né, uma das características é evitar os efeitos ortogonais da informação, né? Ou seja, ele tenta trabalhar com que esses executivos, né, de forma exponencial, eles comecem a enxergar mais forte, de forma de causa raiz, a maior correlação um processo decisório, tá? Não ir mais só por uma linha, ou só por um número, ou só por um, ou seja, é instigar mais os porquês daquele problema para tentar entender a causa raiz e aí em cima disso ter um direcionamento mais focado para exponenciar a organização. Outra sugestão desse executivo exponencial é migrar, né, para um PTM, né, sair de missão, visão, valores. Eu estou fazendo um curso esses dias, né, que é um curso de estratégia ágil, que é Strategy Inception, que é uma formação para ser facilitador dessa metodologia. E eu fiquei assim um pouco preocupado, assim, aprendendo, obviamente. Eu estou para aprender sempre, né? Mas e quando ele falou de visão, valores, princípios e missão e propósito, eu disse, eita, não é muita coisa para a empresa. E muitas vezes é tudo muito parecido, né? Então, muitas vezes é você trazer um pouco esse monte de coisa, que às vezes fica em quadros, para uma frase de PTM inspiradora, motivacional, engajadora para a empresa, né? Mas, assim, é muito bacana essa formação que eu estou fazendo, depois eu comento mais com vocês. Junte-se às comunidades, a comunidade que tem a PTM, né? Se junte a empresas que têm já esse conceito, né? Patrocine-as e aprenda com elas, né? Antes da concorrência, né? Então, eu comentava muito na época da Unimed, quando eu trabalhava lá, que era o seguinte, pessoal, em vez da gente estar preocupado, né, com a Google, por exemplo, né, a própria Amazon, que está trabalhando forte na área da saúde, ela já tem uma prototipação de mais de 20 mil colaboradores, tanto a Google como... Em vez de a gente buscar ficar com medo delas, por que não fazer parcerias com elas, né? Trazer o case dos clientes da própria empresa, com relação aos smartwatch, né, os wearables, tentar fazer também experimentações na própria empresa que a gente trabalha, né? Então, trazer muito esse entendimento, porque a gente sai um pouco do conceito de concorrência que vem para destruir, como um possível parceiro, né? Então, isso é uma das coisas que eu ficava refletindo depois que eu tive a oportunidade de ler esse livro. Inovação externa, né? Sempre buscar muito essa opinião da comunidade, da multidão, né? Como o Marcelino colocou. Foi colocado um desafio aí de segurança do sistema, e aí, em cima desse desafio, se descobriu fragilidades que poderiam ser muito mais caras, em vez de você fazer algo que você traz e engaja todo mundo nesse mesmo propósito. Automatizar e mensurar diferentes processos em todos os departamentos, né? Ou seja, o conceito da automação dos RPAs, dos robôs, ele está cada vez maior, né? A gente tem observado muito esse movimento. E eu acho interessante, apesar de saber que vai ter que ter toda uma reestruturação, né, das mãos de obra, das pessoas que têm trabalhos muito manuais, eu vejo que pode agregar e a pessoa se sentir mais útil em processo de tomada de decisão. E aí é onde entra muito o lado humano que as máquinas não têm ainda, que é a criatividade. Então, talvez a gente tenha que ir muito para essa linha também, de buscar criatividade para resolver problemas complexos, porque tudo, pessoal, que for repetitivo demais vai ser trocado por automação, né? Então, a gente já tem esse entendimento. Explorar novos modelos de negócio, né? Então, isso também é algo que são características que um executivo exponencial tem buscado, tá? E, pessoal, vamos entrar agora na prática, né? Eu vou parar já de falar aqui, vamos ficar vocês. Vamos falar aqui de diagnóstico de organizações exponenciais, tá? No livro, né, me chamou muita atenção o anexo A, que é um anexo que fala desse diagnóstico, né? Ele fala muito do
quociente exponencial, tá? Esse quociente exponencial, pessoal, é um questionário, como se fosse um questionário de práticas, né, de maturidade. Então é como se a gente pegasse a empresa que a gente trabalha hoje e tentar responder essas perguntas. E essas perguntas são muito voltadas para esse modelo de organizações exponenciais. Então vocês vão ver perguntas assim que você, poxa, nunca pensei nisso, e você não vai poder nem marcar porque a sua empresa não faz. Então é um questionário para avaliar a maturidade. No final ele te dá uma pontuação, e de determinada pontuação do questionário, se você tiver igual ou acima, a sua empresa ela pode ser considerada uma organização exponencial, tá? Então a gente vai ver que quase que não existe empresas que atingem a pontuação máxima desse modelo, tá? E esse modelo, o que é que tem dentro desse modelo? Ele é um modelo que tem esses temas, tá? Ele tem um tema de recursos humanos e gestão de ativos, ele tem um tema de comunidade e multidão, ele tem um tema de engajamento da comunidade e multidão, capacitação social e de informação, dados e algoritmos, autonomia e descentralização, tecnologias sociais e empreendedorismo social, tá? Se a gente for observar bem esses temas, né, do questionário, cada tema desse tem quantidade de questões, tá? Esse tema tem 3 questões, esse tem 2, esse tem 2, esse tem 2, tá? Dados e algoritmos tem 8 questões, autonomia e descentralização 2 e tecnologias 2. Ou seja, nesse questionário que vocês vão, já eu vou dividir vocês em equipes, ele tem 21 questões, tá? Cada questão ela tem uma pontuação que vai de 1 a 4, tá? Vão ter 4 itens de 1 a 4, tá? Vocês vão ver aí a numeraçãozinha. E aí quando a gente responde as 21 e soma essa pontuação, o máximo de pontos é 84 pontos, ou seja, 21 vezes 4, né? Que é a pontuação máxima de cada questão. As EXOs, né, de acordo com os autores, né, elas alcançam pontuações de mais de 55 pontos, ou seja, para ser um EXO, né, de pegar aqui 55 dividido por 84, teria que ter mais de 65% de pontuação. Ou seja, quase a média, né, das escolas, né, acima de 70, né? Então, observem que para ser considerado uma organização exponencial, não é atingir 84, né? A maior ou igual a 65% já é considerada já uma organização exponencial, ou seja, se prepare para essas perguntas aqui, que são perguntas bem difíceis para você ter um 100%, tá? E aí, para vocês terem ideia, né, organizações como IMB, Google, olha só aqui a Google, né? Ela tirou 72,5% de 84, tá? A GitLab, né, foi o primeiro colocado, né, na época que fizeram, né, a top 5, né, a IMB 74, o Uber 73, tá? Aí ela vem aqui para algumas organizações que são da Fortune, né? Da Fortune, né, das 100 maiores, né, tem a Google, seguida da Amazon, Apple, IBM e Verizon. Ou seja, se você olhar aqui para essas aqui, pessoal, de 84 pontos nesse questionário, essas empresas não chegaram a 84. Então, meus queridos, se vocês fizerem esse questionário aqui, começar a dar 50 e pouco, 60, vocês estão sendo muito otimistas com as respostas, tá? Vocês vão ver aqui o questionário e aí respondo da melhor forma. Eu vou abrir aqui ele para mostrar um pouquinho para vocês. Eu vou logo fazer melhor. Eu vou disponibilizar aqui no nosso bate-papo esse questionário. Ele também está lá na nossa plataforma. Eu vou logo disponibilizar ele aqui para vocês. Isso aqui é basicamente o que tem no livro, tá, pessoal? Não estou inventando roda, tá? Quem sou eu perto desses homens que criaram esse livro? Né? Eu sou também, como vocês aí, um aprendiz e estou buscando aí aprender e aplicar também. O que eu tenho aqui é basicamente o anexo, né, A do livro. Deixa eu colocar aqui para vocês, já estou colocando. Pronto, tem, o nome dele é Questionário Exos. Tá carregando aí no
na mensagem. Vou botar também no nosso grupo do WhatsApp, tá? Que vocês podem consultar lá também. Deixa eu colocar aqui também no grupo, tá? Quem puder ir abrindo esse arquivo, tá? Vou comentar ele rapidinho para vocês poderem logo fazer essa atividade em equipe. Vou pegar aqui colocar no grupo do WhatsApp, tá? Pronto. Coloquei no grupo do WhatsApp, coloquei no nossas mensagens aí, né, do Zoom. E também tem na plataforma lá no módulo 2, tá? Vou abrir aqui o arquivo, né, comentar aqui um pouquinho para vocês, e aí já vou dividir vocês em sala, tá? Aqui, questionário. Compartilhar aqui com vocês. Bom, meus queridos, aqui está o questionário, tá? Infelizmente eu não consegui fazer um Power BI, nem uma planilha de Excel, tá? Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui aqueles temas, né, que eu falei para vocês, ó. Recursos humanos. Aqui nós temos 3 questões, então ele faz a pergunta e aí cada resposta tem uma pontuação, tá? Geralmente vai muito nessa linha, tá? A primeira questão é 1 ponto, né? O item A, se vocês marcarem o item A, é 1 ponto, né? O item B, 2 pontos, o item C, 3 pontos e o item D, 4 pontos, né? Na maioria dos casos é assim, tá? E aí depois que vocês marcarem as 21 questões, vocês vão somando qual foi a pontuação de cada questão, tá? Vocês podem até fazer esse agrupamentozinho aqui no final, ó, que é bem bacana. O bloco de recursos humanos, né? Qual foi a pontuação, comunidade de gestão, engajamento, ou seja, cada blocozinho desse, tá? Vocês podem botar e aí totalizar. E aí eu quero que vocês façam, né? Vou dividir vocês em equipe. E o que é o bom desse trabalho, tá, pessoal? Se eu marquei aqui, por exemplo, o item 1, tá? Olha só esse exemplo aqui. Ó. Até que ponto a sua organização utiliza de tempo integral versus prestador de serviços sob demanda? Aí, no caso, você marcou aqui, não, minha empresa só usa colaborador para fazer o negócio rodar. Então, você marcou 1A, você ganhou 1 ponto. Então, você observa que você pode estar evoluindo aqui para os outros itens, tá? Então, acaba, pessoal, que esse questionário, se você marcou B, você pode ir para o C e para o D, tá? Então, você pode sair desse questionário com um plano de ação de desenvolvimento desse gap, onde você observou os seus resultados, tá? E aí o conselho, não vamos querer fazer um plano de ação de todas essas questões, tá? É avaliar delas o que faz mais sentido para o seu negócio. E a minha sugestão é priorizar 5 e fazer uma experimentação aí de uns 3 a 6 meses de tentar implantar esse plano de ação. E aí depois ir colocando, fazendo ondas de implantação de organizações exponenciais, tá? História do ótimo inimigo do bom. Pegar esse questionário. Deu 15 pontos. Eu estou fazendo um plano para ir para 84. Isso não existe, tá? Vamos devagar, vamos ver o que é mais interessante, o que faz mais sentido, tá bom? Deu para entender, pessoal? Ou dúvidas só na hora, né? O pessoal diz assim na hora, a pessoa está tudo beleza. Quando chega na hora, eita, que eu não entendi nada desse questionário. Mas vamos para a prática, tá, pessoal? Então, realmente é normal, a gente vai ter dúvida na hora que a gente lê, tá? Eu vou agora, tá? Se preparem, vocês vão receber uma mensagem para vocês entrarem numa sala. Eu vou dividir vocês de forma aleatória. Já, acho que o pessoal já sabendo, já foi saindo, né? Quero que vocês trabalhem aí meia hora, tá? Tentem, né? E aí qual é a minha sugestão, pessoal? Vocês no grupo escolham um case. Ah, eu tenho aqui um case de saúde, um case de indústria. Consenso, vamos escolher qual empresa? Vamos escolher a empresa da Bianca, a empresa do José Ricardo, né? Da Raquel, da Madeline. Vamos escolher uma empresa. Madeline, vamos responder aqui as perguntas. E é bom que nesse momento você conhece a empresa do seu colega, tá? E aí vai respondendo e vocês fazem escolhendo o case, tá bom? Vamos nessa, vamos dividir aqui.
né? Marcelino aqui tá, que bom que ele está gostando aqui, está participando bem, muito bom. Vamos dividir aqui, nós somos 16, né? Vamos dividir em 6 grupos de 4 pessoas, tá? Vou começar aqui a criar salas simultâneas. Vamos ter aí 6 salas, tá? Na verdade, eu vou criar 5 salas, tá? Porque, ou melhor, vou criar 4 para ter pelo menos 4 pessoas, tá? Vou criar agora, vocês vão receber um convite para vocês irem para a sala, tá? Abram um arquivo, escolham a empresa e comecem a preencher, tá bom? Valendo. Vocês devem estar recebendo aí a mensagem. E aí vocês ingressam nessa sala que vocês estão recebendo aí, tá? Esperem os colegas aí para todo mundo entrando conversarem. Olá, pessoal. Tudo bom? A Raquel tá sem som. Tá. Raquel, eu te coloquei no grupo 4, você estava sozinho no grupo 1, o seu colega... Pois é, eu pensei que era o Keep. Não. E aí foi bom que ficou mais ou menos 4 pessoas em cada grupo, ficou bem bacana, viu? Tá legal, viu? Daqui a pouco eu venho para ver se vocês têm alguma dúvida, tá? Bom. Até mais. Vocês têm alguma dúvida agora, para aproveitar? Não, a gente tá só escolhendo aí a empresa. Tá bom, É. Pois escolham primeiro, depois vocês fazem a leitura e vão preenchendo, tá? Daqui a pouco eu apareço aqui. Até mais, meus queridos. Tá bom. Valeu. Mas... Até mais. Ok? Então, beleza. E aí, pessoal, tudo bem? Tá tranquilo? Tudo. Aí? Tudo. Bianca, Éder, Marcelina, eita, equipe boa. Tá de jóia, né? Tô escolhendo a empresa ainda, né? Estamos conversando, né? Começou agora. Eu dei a ideia da gente usar a minha empresa Ô, Marcelino, bacana. O pessoal aceitou? para dar linguagem. Isso. Ah, que bom. Bacana, viu, Marcelino? Já vendendo meu peixe. Muito bom, viu? Bom é assim, viu, Marcelino? Depois eu venho aqui para saber se vocês têm alguma dúvida, tá? Beleza. Beleza. Um abraço. Beleza. Então, gente, bora. Financeira cooperativa, na verdade, e que hoje mudou de nome, né? Ela se filiou ao maior banco cooperativo, daqui do estado do Ceará, né? E aí nós crescemos muito a ponto de ter diversas agências em inúmeros municípios aqui do estado do Ceará, entendeu? Sim, Hoje nós entendi. estamos na região norte, Capipoca, no interior do estado aqui, Limoeiro do Norte, Quixadá, Russas, Morada Nova. Temos também nos Inhamuns, né, em Crateús e Itauá. E estamos com uma penetração recente agora também na praça de Aracati, né, do município de Aracati. E aqui na capital, Fortaleza, nós temos 4 agências. Shopping Avenida, Shopping Pátio Dom Luiz, Hospital Regional Unimed, temos uma na Santos Dumont também, e outra que é a nossa matriz, que fica lá no Shopping Avenida. São 4, portanto. Certo. Estou discutindo a empresa, né? Para vocês escolherem, né? Rápido aqui para a gente ver a questão do questionário. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos bom. escolher logo a empresa. Daqui a Aqui. pouco eu volto, tá? Para ver se vocês têm dúvida no questionário. 30 minutos, né, Rafael? 30 minutos, 9 Tá minutos. certo. Tá já. Tá bom. Beleza. Ok, Tá então. certo. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. E aí, pessoal? Todo mundo Bruna, Rafael. Eita, quase que a gente termina. Foi mesmo. Foi. Rapaz. O que a gente pode fazer amanhã, no comecinho, a gente deixar um tempo para concluir, tá? A gente já estava na 16 já. Não tem problema não. Eu percebi que acabou que estender um pouco mais a minha parte teórica, que eu queria justamente deixar mais tempo para essa atividade, tá? A gente Tá está na certo. penúltima. Já estava aí na penúltima, né? Quero só que vocês contem para mim como é que foi a experiência de preencher esse questionário. Vocês acharam interessante as perguntas, os itens? É complexo? Fiquem à vontade. Tem uns itens complexos. Tem, né? É interessante É. quando você avalia a empresa muito com item A e B, quer dizer, a empresa que está ali, quietinha, coisa e tal, quer dizer, significa o quê? Ela tem um potencial de mudança muito grande. Perfeito. E se for uma pequena empresa, se você for investidor, você vai ganhar, se você botar dinheiro nessa empresa, você vai ganhar dinheiro em pouco tempo, muito dinheiro em pouco tempo.
para um investidor que quer investir assim, em 6 meses, ele está feliz da vida. Eu falei, opa, quero essa. Agora, a empresa também que está no A e B, ela tem que aceitar mais risco, ela tem que botar a cara a tapa, ela tem que se mostrar, ela tem que partir para o pau. Esse aí foi o diagnóstico do case que escolhemos, né? Nesse caso, a empresa onde eu trabalho, né? Muito isso aí que o Zé falou, né? É a empresa tradicional e o questionário, ele não só revelou, né? Como é que a empresa está em relação à inovação, até gerou alguns insights aí, né? Que eu vou levar amanhã para a empresa e vou levar também esse questionário para mostrar a um dos diretores, né? Que ele dá uma abertura para trocar uma ideia com ele e também vou sugerir esse curso para eles. Que legal, maravilha, Verão. Esse questionário vale ouro, porque ele dá um mapa da mina. Tá. Dá muitas ideias, né? As próprias respostas já dá ideias, né? De você Foi criar muito rica a discussão. Ele foi bem na mosca. Eu fiquei com medo. Foi mesmo, porque tem muita coisa na minha empresa, na linguagem, que a gente faz, né? Que a gente respondeu muito D e C. Entendeu? Então, Ou seja, como medo bom. Entendeu? Só que eu preciso saber onde é que está esse dinheiro, homem, pelo amor de Deus. Bateu foi a meta de organização exponencial, não foi, Marcelino? É porque a sua ideia já é muito inovadora, né? Já vem com um propósito muito forte, né? Então, tudo isso, porque como a gente trabalha com tecnologia, né? E a gente tem que ficar se reinventando, principalmente depois da pandemia, né? Quer dizer, a pandemia veio comprovar o que a gente vivia dizendo que não tinha mais necessidade de você ter um escritório físico, você ter uma sala, gastar um horror de dinheiro com espaço físico, se todo o pessoal pode estar distribuído em qualquer lugar. Perfeito. Entendeu? Verdade. A pandemia pode ter sido horrorosa, mas o que ela deu uma chacoalhada na realidade, que abriu de oportunidade, que estão pulando na frente da gente e só não pega quem não quer. Verdade. Perfeito. Muito bacana, viu? Essa reflexão. E aí, só para me lembrar... Opa, pode falar. O entendimento que eu tive, professor, é assim, quando eu estava fazendo a especialização do BPM, numa disciplina, o professor da ocasião, ele apresentou um modelo de maturidade em BPM, né? Aí eu estou vendo, assim, fazendo uma analogia, eu estou vendo que isso aqui seria alguma coisa do tipo para a empresa. Não é que toda organização ela tenha que se tornar uma organização exponencial e nem tenha nascido a depender do produto ou do serviço que ela ofereça para o mercado, que ela deva se tornar uma exponencial, não. Mas, assim, é interessante o exercício, porque ele permite às organizações, sejam elas quais forem, de se situar, vamos dizer, comparativamente, olhando para uma exponencial, de se situar o que é que no contexto da exponencial, ela dentro do modelo de negócio dela, ela poderia utilizar de ideias, né, para explorar, exatamente, e buscar novos patamares de desenvolvimento, novas oportunidades. É isso que eu tirei de lição da prática do exercício, né, hoje. Que legal, maravilha, Silvana. Que bom que esse exercício, dessa chacoalhada, e até para a gente ver mais esse tema que às vezes parece tão longe, né, tão distante, a gente vê que ela é possível, né? Obviamente não dá para fazer tudo, mas já tem muito insight bacana no questionário que pode servir de projeto para as empresas, né? Positivo, basicamente exatamente. Como o próprio Verones comentou, né? Já vai ter uma troca de ideias bacana com o chefe dele, executivo dele lá, o líder. Isso aí, para mim, é o que já ganha esse curso, né? Vai trazer um pouco dessa possibilidade de compartilhar esse conhecimento. Me lembrando aqui do que o Zé Ricardo comentou, Zé Ricardo, esse aqui que é o livro, tá? Design da Estratégia. Ele cria muitos cenários futuros, e aí ele tem um cenário futuro nessa área política que ele chama de governança aberta, governo contextual, tá? Ele cria um cenário, uma história como se fosse um filme do futuro da área pública, né? Então ele começa, só pegando aqui uma parte aqui do tema, só para falar, porque é bem
Diz o seguinte, ó, as pessoas experimentam a cidadania digital. Já tem alguns países que estão forte nisso, tentando trabalhar isso. Experimentam a cidadania digital e se engajam politicamente dentro das plataformas, discutindo pontos de vista e sugerindo soluções para temas polêmicos como cibersegurança ou suicídio digital. A inteligência coletiva plugada no Big Data social, permite, em poucas horas, a votação dos novos contratos sociais. As comunidades locais, sejam condomínios, ruas, bairros, se auto-organizam em assembleias e passam a compartilhar seu tempo, seus bens, suas capacidades e estabelecem contratos sociais válidos e aceitos pelos seus membros. Protótipos, olha isso aqui, tá? Aqui a Raquel vai ser. Protótipos de impacto social são projetados e testados em plataformas de engajamento. Se fizerem sentido, rapidamente ganham a adesão das pessoas por meio de crowdfunding. Né? Olha só como... Então, aqui alguns insights desse livro, ó, Design Estratégico, projetando o futuro da nossa cidadania. Né? Eu estava conversando com um amigo meu que está com um aplicativo quase pronto para vender para prefeituras, onde os cidadãos daquela cidade se cadastram nesse aplicativo, eles vão fazer parte de enquetes, né, de priorização de investimentos, vão poder ser ouvidos, vão poder votar. Olha só, isso aí não está muito longe não, né? Isso está na nossa realidade. O amigo meu está com o aplicativo, já vai começar a vender. É um pouco desse ensaio aqui, ainda um pouco tímido, mas tem muita coisa também na área pública para aproveitar dessas oportunidades, né? Tá bom? Meus queridos, então... O nome do livro é só Design Estratégico? Design Estratégico, tá? Depois eu boto a imagem dele no grupo, eu conheci até esse autor, um cara muito bacana, brasileiro. Show, obrigada, maravilha. Ele faz essas projeções de 5 temas, tá? A longevidade, a quarta idade, que eles chamam, assim, acima de 80 anos, tinha até aquele vídeo, eficiência inteligente, multiprotagonismo de impacto, competição por propósito, governança aberta e cidades inteligentes. E ele trabalha isso, ele faz um planejamento estratégico de design estratégico, né? Ele entra para buscar uma disrupção no negócio, pegando tudo que é tendência. Então, eu até também tentei trazer essa lógica lá, mas não consegui. Era uma das empresas que eu trabalhei. Mas, enfim, só para abrir mais um pouco também essas possibilidades para a gente, tá? Meus queridos, só o feedback de hoje foi produtivo, deu para aprender algumas coisas. Foi bastante, viu? Maravilha. Foi demais. Pena que acabou. Pois 2 horas, né? A gente começou a fazer o trabalho aqui, a gente se empolgou todo com a empresa do Marcelino aqui, que a gente perdeu a noção do tempo. Não, tranquilo, eu vou fazer o seguinte, amanhã no comecinho eu vou dar aí 10 a 15 minutos só para vocês concluírem, discutir um pouco mais o questionário, porque ele é muito rico, né? E aí depois a gente vai para o Canvas, vai ser outro momento prático, e a gente faz um fechamento, tá? É bom que 2 horas passam voando, tá? Essa sensação boa aí da gente depois aprender um pouco mais, tá bom? Meus queridos, muito obrigado, tá? Acho que o curso bom é que a gente sai de uma maneira diferente do que a gente entrou. Isso o curso nem acabou, já estou diferente. Que bom, viu, Ricardo? E só uma coisa que eu queria acrescentar é que ele trouxe um olhar não só para a organização, mas pelo menos para mim também como profissional, né? Eu já estou aqui tentando desde ontem pensar o meu PTM como profissional, entende? Então eu acho que ele inspira não só as organizações, mas a gente mesmo como profissional pensar exponencialmente, né? A mudança do comportamento, né? Como aconteceu com o Rafael, né? Falou depois que leu o livro, né? Eu tô mexendo com vocês também. Como o livro mexeu comigo, a minha ideia é tentar fazer essa evolução você para algo positivo, né? Excelente. E bom que está dando certo. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço, bom descanso a todos, tá? E amanhã, boa noite. Amanhã vai ter até amanhã. De livro e de curso amanhã, tá? Por favor, não faltem. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau. Eu lembro vocês. Obrigado, pessoal. Bom descanso. Amém.